direcionada aqui pelo louvor, nós queremos dar continuidade, louvando a esse Deus maravilhoso. Esse que é criador de toda a terra, de tudo o que existe. Amém? Glória a Deus. Quero agradecer mais uma vez ao pastor Mauro e à pastora Cleusa por me colocar a responsabilidade de estar trazendo a palavra. E, olha só, eu espero com toda alegria no meu coração de que o Senhor consiga falar tão grande e poderosamente a cada um, ao coração de cada um que está aqui nessa noite, que veio para adorar e engrandecer esse Deus maravilhoso, que veio louvá-lo, pois Ele é digno de toda honra e de toda glória. Amém? Olha só, esse Deus que nós adoramos e louvamos, o homem que foi feito à imagem e à semelhança de Deus, com o objetivo de viver continuamente em comunhão com Ele, louvando e o adorando, nós sabemos que este homem, lá no Éden, né, houve uma ruptura, entrou o pecado e o homem se espalhou pela face da terra. A antropologia, sociologia, trata muito bem de uma coisa que é interessante e que é comum a todo o homem na história, no tempo. Todo esse homem, ser vivente, ele sempre buscou adorar algo superior, sobrenatural. A antropologia fala muito bem disso. Todo o homem, durante toda a história. Acontece que esse homem, que tinha esse desejo no seu coração, essa necessidade de se aproximar de um Deus, ele não sabia quem era ele, tá? Ele passa a criar deuses, passa a criar ídolos, para então tentar suprir esse vazio e essa necessidade que ele tinha lá na sua alma, lá no seu íntimo. O Salmo 42, 1 e versículo 2, e tem um cântico que fala muito, né, disso, diz que, assim como a corça, e aí, algumas versões vai dizer, o servo, assim como o servo anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Esse homem primitivo, ele sentia isso, e buscava então preencher esse vazio, criando ídolos, criando deuses. Amém? Mas vamos ficar de pé então. Abram as suas Bíblias lá em João 4, versículo 20, para então nós estarmos levando essa palavra. Esse homem que buscava adorar um Deus que ele não conhecia e que ele vai buscar construir para si. Lá em 1 Timóteo diz que, contudo, eles não adoravam o Deus verdadeiro, porque só existe um Deus que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Amém? Mas lá em João 4, 20, e a essa mensagem eu dei o título de Adoração a Deus, onde e como. Diz assim a palavra lá em João 4, 20. Um diálogo que está acontecendo entre Jesus Cristo e a samaritana, lá à beira do poço de Jacó. Nossos pais, diz a samaritana, adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Feche os seus olhos. Querido Deus, eterno Pai, Senhor maravilhoso, Deus de bondade e de misericórdia, Senhor dos senhores, meu Senhor, nos colocamos, ó Pai, diante de Ti nesse momento, ó Pai, e já começamos a Te adorar, a bendizer o Teu nome através dos louvores, ó Pai, aqui entoados. Ó Deus, que se faz presente aqui no nosso meio com Teu Santo Espírito, pois cremos que a Tua palavra é verdadeira e ela diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali o Senhor está. Alegra-nos, ó Senhor, os nossos corações com Tua presença, então, e que nós possamos sentir, ó Pai, o mover e o agir do Teu Espírito em nossas vidas nessa noite. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Podeis assentar, irmãos. Então, Timóteo diz que só o Senhor é Deus e digno de toda honra e de toda glória, de todo louvor, e que nós, antes perdidos, procurávamos adorar a um Deus de mentira, encontramos no Senhor Jesus Cristo a nossa salvação. Encontramos no nosso Senhor Jesus Cristo o verdadeiro caminho. Agora, Jesus Cristo, que se dirigiu então à região da Samaria, ele então vai ali trocar uma longa conversa, um diálogo bem profundo e longo com a samaritana. E os irmãos sabem que samaritanos e judeus não se comunicavam, né? Se odiavam entre si. Uns amaldiçoavam o outro. E aquela samaritana, ela se vê então, assim, admirada, de certo ponto, com certeza, até mesmo assustada, porque um judeu, um mestre, lhe dirige a palavra, pedindo-lhe de beber da água do poço. E aquele diálogo que se prolonga, e ela começa a fazer uma série de indagações ao Senhor Jesus Cristo, ela, então, percebe que não estava diante de um homem qualquer, de um judeu qualquer, mas sim de um mestre, de um profeta. Ela, então, depois de ter esse diálogo, né, bastante tranquilo, ela encontra, então, uma certa liberdade para fazer uma pergunta para ele, que com certeza pesava no coração dela. Ela vai perguntar para ele, né, que onde era o local correto para adorar a Deus. Se era no Monte Gerizim ou se era lá em Jerusalém. E o Senhor Jesus Cristo, com uma inteligência emocional, com a sabedoria de sempre, né? Ele é o Senhor. Então ele traz aquela mulher para junto de si e diz para ela, e dá para ela uma resposta que não vai contradizê-la, que não vai atacá-la, que não vai tirar ela do foco ou deixá-la entristecida, né? Nós vimos lá então em João 4:21. Olha lá o que diz lá em João 4:21, a resposta dele. Ele poderia muito bem dizer assim, não, é em Jerusalém, você está errado, vocês estão todos errados, vocês não adoram nem o Deus verdadeiro. Nós é que fazemos isso, nós sabemos quem adoramos, mas não. Olha a resposta dele. Mulher, crê-me que a hora vem que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Ele não disse que ela estava errada, adorar lá em Gerizim. Ele não disse que estava errado adorar em Jerusalém. Não existe para o Senhor, nosso Deus, ele não está limitado ao tempo histórico, ao espaço, ele não está limitado a paredes, a doutrinas. E isso muitas vezes nós temos aprendido ao longo do tempo. Quantos aqui
Não precisa levantar sua mão. Eu me coloco no seu lugar. Quantos aqui já foram para o monte orar? Não, hoje eu vou no monte. Vou buscar a presença de Deus. Lá o Senhor, Ele se move com poder. Lá é um lugar santo. Os irmãos vão lá e diz que o Senhor vem e as folhas se acendem, o mato acende e a gente vê coisas extraordinárias. Quantos fizeram isso? Eu fiz. Alguns com certeza foram aqui no monte, né? Nós, muitas vezes, naquele desejo, naquele afã de buscar a presença de Deus, nós nos colocamos em situações como essa. Vamos adorar o Senhor no monte, em Jerusalém, em Gerizim. Em Indaiatuba não tem monte, né? Em Indaiatuba não tem monte. Tem alguns que vão buscar o Senhor lá, né, no monte em outras cidades, né? Outros buscam o Senhor no monte de boleto, de contas para pagar. Muitas vezes sobe no monte quando é nesse momento, né? Quando tem um monte de conta, aí sobe no monte, né? Olha só, irmãos. Então, o Senhor, né? Ele me mostrou, eu aprendi mais uma vez aqui nessa passagem bíblica, né? Que adorar o Senhor não se limita a lugares, a montes, a rituais, ou seja lá o que inventem. E como nós temos aprendido isso? Se você não aprendeu, aprenda. Não está limitado o Espírito Santo de Deus, o Senhor, a lugares. Deus é Espírito. Olha só, João 4:24. O Senhor Jesus diz assim, ó, Deus é Espírito, importa que Ele seja adorado em Espírito e em verdade. Daí Ele não está limitado. O Senhor Jesus, Ele deixa bem claro, não é no monte aqui, no monte acolá. É você e Deus, não importa onde. A verdadeira adoração coloca, então, o adorador direto em contato com Deus. Não é verdade? O verdadeiro adorador coloca... A verdadeira adoração coloca o adorador diretamente em contato com Deus. A verdadeira adoração conduz ao desenvolvimento espiritual e que, portanto, não são ritos, não são lugares, não são qualquer invenção, seja lá o que for, que nos faz poder, então, estar próximo de Deus. Amém? Lembre-se, a nossa adoração chega diante de Deus através do intermédio de quem? Você adora a Deus, você louva a Deus. Quem leva isso diante de Deus? O Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele é o nosso intercessor. É Ele quem faz. Lá em Romanos, abre em Romanos 8:26, para então corroborar, né? Para chancelar essa minha afirmação, que Deus, né, nossa adoração chega diante de Deus através ou intermédio do Espírito Santo e não de qualquer coisa, de rituais, de símbolos, de montes, de lugares. Tem gente que vai lá para a Terra Santa colocar um papelzinho entre os tijolos lá. É um simbolismo, é um ritual. Mas muitos fazem isso, irmãos, com a certeza de que aquele ato que ele está fazendo, ele vai conseguir bênçãos do Senhor por aquilo que ele fez. Tá? Olha só o que diz lá em Romanos, então, 8:26, é na parte final que, né, vai nos interessar aqui. Ó. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não sabe orar direito, mas quando você, de coração, quando você está com a intercessão, com a ligação do seu Espírito com o Espírito de Deus, o Espírito Santo chega diante de Deus com palavras sobre-humanas, com palavras que não encontramos expressões humanas para poder estar falando com Deus. O Espírito Santo faz isso. Ele leva
aquela mensagem sua, os seus pedidos, sua oração, né? Aquilo que você traz no seu coração de angústia, de desespero, Ele transforma isso de uma forma inexprimível. Esse é o Espírito Santo de Deus. Amém? Adorar então Deus nesse sentido é honrá-lo. E lhe damos então a honra, nós damos a adoração. De que forma? De que forma você pode adorar a Deus e de que forma que nós podemos honrar a Deus no nosso dia a dia, no nosso caminhar de cristão? Deixa eu... Só um minutinho. Como nós podemos adorar a Deus e honrar a Deus no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E aí é que pega, infelizmente, para alguns, né? Deus, Ele espera de nós o que nós temos de mais valioso. De mais valioso é o que Ele espera que nós possamos dar a Ele através da nossa adoração e que possamos então honrá-lo com aquilo que nós temos de mais valioso. E o que você tem mais valioso? Sim, mas nós temos o tempo, ó, tempo. Uma coisa valiosíssima que nós temos e que nós precisamos adorar e honrar a Deus com ele. Uma outra coisa, nossas rendas. E aí, pega. Infelizmente, ainda falar que você tem que honrar a Deus com a sua renda, isso bate doído em alguns irmãos. Tempo, renda, e a terceira coisa que eu elenquei aqui, na qual você pode adorar a Deus e honrá-lo, é com a sua capacidade. Ó, 3 coisas, tem muito mais coisas, com certeza, né? Tem muito mais coisas, mas elencamos 3 aqui, para podermos então, rapidamente também, poder discorrer sobre ele. Deus então, Ele espera que nós o honremos, o adoremos com essas 3 coisas. E são, infelizmente, algumas dessas 3 coisas aqui, no mínimo, que têm, infelizmente, desmotivado muitos crentes. E sendo a motivação da separação entre o homem e Deus. O tempo, o dinheiro e o oferecimento de sua capacidade. Tá? Adorar Deus com o seu tempo. Deus quer a primícia do nosso tempo, irmãos. E qual que é essa questão aí da primícia do tempo? Como você pode adorar a Deus com o seu tempo? Você deve, então, reservar momentos de oração, de leitura da palavra, meditação na palavra. Você deve conversar sobre coisas espirituais, coisas concernentes ao reino. Nós, muitas vezes, vamos na casa dos irmãos. Eu me coloco aí também, hein? A gente vai na casa dos irmãos, a gente fala sobre tudo, menos sobre coisas do reino. Não é verdade? É verdade. A gente fala de tudo, a gente fofoca, a gente fala um monte de coisa. Homem fofoca também, sabia? Não é só as mulheres, não. Tem homens que têm a língua afiada, né, Nilza? Então, Deus quer o nosso tempo para que possamos também, né, conversar sobre coisas espirituais, para cantar louvores, para serviço na igreja. Deus, Ele quer esse tempo. Irmãos, eu não sei como é que pode estar um crente de mais de 20 anos, 30 anos dentro da igreja e não faz nada para o reino. Não faz nada na igreja. É o ritual de vir no culto, e às vezes vem sexta, quarta, né, domingo de manhã, domingo à noite, mas não faz nada
para a igreja. Não ajuda em nada. Não podemos levar isso a ferro e fogo. Cada situação é uma situação. E quem vai julgar é Deus, na verdade. Né? Porque às vezes a gente não sabe efetivamente o que está acontecendo. Deveríamos saber. Porque a palavra diz que nós devemos admoestar. Irmão, por que você não faz nada? Querido, como que você pode nos ajudar? Mas a gente fica calado, às vezes só enchendo a cabeça, pensando um monte de coisa, mas a gente não vai lá, né, e pergunta em que pode ajudar, por que não está ajudando. Né? Tempo. O Senhor quer a primícia do nosso tempo para Ele. Daqui a pouco eu falo então sobre um pouquinho mais essa questão de serviços na igreja. Tá? Então, adorar a Deus e honrar a Deus com o tempo, adorar e honrar a Deus com as nossas finanças, com a nossa renda. Adorar a Deus com as primícias de nossa renda, irmãos. Todo crente, todo servo no Senhor Jesus Cristo, ele crê que tudo que ele tem vem de Deus. Amém? E que tudo que nós temos pertence ao Senhor. Amém? É isso. Todo crente pensa dessa forma. Todo crente tem essa convicção de que tudo vem de Deus e tudo pertence a Ele, que nós somos apenas mordomos. Pois bem, mas acontece que, infelizmente, muitos crentes não faz o que a palavra diz, no tocante a honrarmos ao Senhor com as nossas rendas. Na sua lista de compromissos de todo mês, está lá, água, luz, telefone, bababá, 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 e às vezes nem tem dízimos. E às vezes só tem dízimos na parte final. E está no começo e no fim, não importa. Na verdade, não importa. Está na lista. É importante. O que acontece é que muitos ainda, com a sua renda, paga tudo. E se sobrar, ele dá o dízimo. E aí está errado. Porque você colocou no coração uma condição de que se sobrasse, você honraria o Senhor com aquilo que deveria ser a primícia. O primeiro a ser separado. Mesmo que não tivesse na lista separado lá em primeiro lugar, mas estivesse no seu coração. O dízimo. Eu tenho esse compromisso. Queridos, essa questão, né, de não oferecer a adoração a Deus, de honrar a Deus com a sua primícia, com a primícia de sua renda, isso tem levado muita gente a estar separada do Senhor. Lembre-se de uma coisa, nós temos dois exemplos, tem vários outros, mas temos dois exemplos bem claros sobre essa questão de adorar a Deus com as primícias. Nós tivemos hoje pela manhã, a pastora Nisa falou sobre Caim. Caim foi lá adorar ao Senhor com as primícias dos seus produtos. Ele ofereceu o que deveria ter sido oferecido? Não. Ele colocou lá os produtos, mas não era aquilo que deveria estar ali. Deveria ser o melhor. Ou poderia até ser melhor. A palavra diz que não. Poderia ter sido melhor, mas se ele não fizesse aquilo com alegria, também não seria recebido. Essa que é a questão. Não é a questão de você estar separando a primícia, né, de sua renda e entregar, mas é como você vai fazer isso. Um outro exemplo do Caim foi negativo. O outro exemplo positivo dessa questão de adorar ao Senhor e honrá-lo com a nossa renda, nós temos a passagem da mulher, né, da viúva, que só tinha lá umas moedinhas. E ela, o que ela fez? Ela deu tudo o que ela tinha. Então, esse exemplo negativo, esse exemplo positivo, né, aí na passagem falando sobre questão de renda,
faz com que nós cheguemos também a uma conclusão, queridos. Nunca foi o quanto se deu, mas como se deu. Essa que é a questão. O Senhor, Ele quer que nós o adoremos, então, e honremos Ele com o nosso tempo, com nossas rendas e com a nossa capacidade. Né? Você pode substituir capacidade aí com outros sinônimos, tá? Então, adorar a Deus com as primícias de nossa capacidade, dos nossos dons, talentos. O Senhor espera isso de cada um de nós também. Você pode adorar a Deus, então, com seus dons e talentos. De que forma? Ajudando de diversas formas na igreja. Vamos colocar, então, usar como exemplo para isso a igreja. Ajudando em departamentos e em ministérios. É o dom do serviço. Servir na igreja com sua capacidade. Olha só, primeiro eu coloquei propositalmente, ajudando, né, em departamentos e ministérios. Ou liderando também em departamentos e ministérios. Por que eu coloquei primeiro ajudando? Porque não existe nada mais gratificante de quem está à frente de um departamento, de um ministério, ter pessoas que estão ali em volta dela para ajudá-la e que estão fazendo isso com alegria, com o coração entregue, sabendo que não está fazendo para o líder do ministério ou do departamento, mas que está fazendo aquilo para o Senhor, para Deus. E Deus, né, se agrada nessas coisas, tá? Então, ajudar em departamentos, ajudar nos ministérios, ou, né, se preparar para, de repente, no futuro, estar assumindo esses departamentos, esses ministérios, é adorar e é honrar a Deus com a sua capacidade. Dentro da igreja, a gente precisa, muitas vezes, de pessoas dispostas a vir aqui ajudar, de repente, a limpar, a trocar uma lâmpada, a mexer em qualquer coisa que possa surgir como necessidade. Então, o Senhor espera que cada um de nós ofereçamos a Ele também os nossos dons, talentos e a nossa capacidade. Às vezes a gente precisa, né, de levar um material daqui para lá, né, e há uma dificuldade às vezes de achar pessoas disponíveis para algumas dessas atividades. Abrir e fechar a igreja, né? Isso acontece em todas as igrejas, tá? E creia, tem gente que não quer abrir e fechar a igreja, não. Às vezes tem pessoas que se julgam, né, um serviço indigno para ele, né? E assim, o dom do serviço é uma coisa extraordinária. Você pode ir na igreja, né, ser uma pessoa que trabalha nos bastidores também. Às vezes você conhece um irmão que está passando necessidade. Você vai lá, socorre, né? De repente, um irmão que deu um problema lá na torneira dele, na fiação, na parte... ele não está aqui, né? Mas vira e mexe, quem me socorre, eu ligo para ele, é o Maurício. Maurício, estou precisando de uma orientação técnica aqui, cara. Está acontecendo isso, isso, isso. Ele fala assim, ele tenta por telefone. Se ele não consegue por telefone, ele fala assim, vem me buscar. Eu vou buscar ele. O cara vai resolver o meu problema, vai ter que me ajudar, vou buscar ele na hora. Sabe? Isso daí é serviço no reino também. Você saber que de repente tem um irmão, uma irmã que está doente, que não tem condição de estar se locomovendo, você ir lá e levar, buscar. Isso é serviço. E olha só o que diz, né? Só falta eu não ter anotado aqui. Vamos lá. O Senhor Jesus Cristo, ele, em certo momento, ele vai dizer o seguinte, que Mateus 25, 40, né? Abre lá, tem tempo, ó, já estou terminando. Estou acelerado, você não sabe como está meu coração aqui.
sabe? Lá em Mateus 25, 40, ele vai falar sobre serviços também, né? Eu vou usar esse texto para, né, embasar, então, isso que eu estou confirmando. Mateus 25, 40, diz assim, ó, em verdade vos digo, que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Irmãos, serviço no reino, adorar ao Senhor, honrar ao Senhor, com a sua capacidade, é honrar e adorar a Deus quando você faz isso a um irmão. Amém? Os irmãos estão entendendo, né? Eu sei que eu sou meio acelerado aqui, assim, começa a processar tanta coisa, e aí eu me enrolo, inclusive, muitas vezes nessas minhas falas. Então, o Senhor espera que nós honremos com o nosso tempo, com a nossa renda e com a nossa capacidade. Bom, então até agora nós vimos que a verdadeira adoração dispensa formalidades, né? Não precisa ser no monte tal, não precisa ser na igreja tal, não precisa ser vestido assim, ser vestido assado, claro, com ordem e decência, né? Não precisa de cerimoniais. Tá? Então, adorar o Senhor dispensa tudo isso. Adorar o Senhor se resume, então, em harmonia do espírito do adorador com o Espírito Santo de Deus. Se há essa harmonia, se há essa, né, essa entrega do adorador para que o Espírito Santo venha operar, nós temos então aí a verdadeira adoração. Uma adoração que requer sinceridade no coração, que quer essa sinceridade desprendida, né, de algumas coisas, e para que possamos adorar ao Senhor em santidade, com humildade, com desprendimento e sinceridade, nós fazemos isso de duas formas. Nós começamos o culto fazendo isso. Nós começamos o culto adorando ao Senhor com uma dessas duas formas, que é e que foi o louvor. O louvor. A outra forma é a oração. Não tem como você adorar e honrar ao Senhor sem fazer, né, a oração, né? E aí, foi falado aqui, né? Ou alguém falou aí alguma coisa. A oração, né, você tem o falar e o agir. Não tem como separar, tá? Orar, falar, né? Ação, agir. A oração é nele, ou é nesse momento, em que pronunciamos palavras que demonstram o nosso amor, admiração, gratidão. É o momento em que damos graças por tudo que o Senhor nos concedeu. É na oração que fazemos isso, não é verdade? É na oração em que abrimos o nosso coração ao Senhor e apresentamos todas as nossas aflições, todos os nossas preocupações, né, nossos medos, mas sobretudo, a oração, ele é um momento de adorar. Aprenda isso, irmãos. Na oração a gente não começa pedindo, não. Na oração a gente começa glorificando, louvando, agradecendo, né? Aí depois nós apresentamos ao Senhor aquilo que nos aflige. É assim que a coisa acontece. O Senhor, Ele quer ter essa relação, quer ter essa interação, mas Ele quer que você, acima de tudo, reconheça Ele como Senhor da sua vida. Ele já fez tudo o que nós precisávamos que fosse feito. Nós, então, temos que adorá-lo. Mas Ele tem tanto amor por nós, que Ele também quer escutar da sua boca o que te aflige, o que te entristece, o que te magoa, o que dói em você. E aí o Espírito Santo vem
e leva para o Senhor, né? De forma inexprimível. Amém? O louvor, né, que é outra forma de estar adorando ao Senhor. Esse louvor que tem que ser com entendimento, que tem que ser de coração, tem que ser com alegria. Não de forma automática, mecânica, como muitos de nós fazemos, e quantas vezes eu também já fiz. Né? Não estou aqui acusando ninguém, estou dizendo a nossa realidade, que é assim. Quantas vezes nós estivemos aí, estamos aqui na nave, né, vendo o louvor e a gente está com a cabeça lá em qualquer outro lugar, menos preocupado de estar diante de Deus, louvando, honrando, adorando, né, naquele momento. Então tem que ser com o coração voltado a Ele, com alegria, com sinceridade, com entendimento. Até papagaio canta, né? Como nós vemos lá os memes, tantos memes, papagaio cantando, louvando a Deus, entre aspas, até papagaio canta. Né? Nós, quando estamos aí, nós não precisamos nos preocuparmos com técnicas vocais, né, com sair uma voz. Não, o Senhor quer o seu louvor sincero. Quem tem que cantar com técnica é aqui, o pessoal do louvor. Eles têm essa responsabilidade, né, de estar fazendo, levando as coisas com técnicas, com harmonia, né, com sonoridade e tudo mais, né? Mas se eles fizerem tudo isso sem estar realmente também com o coração voltado ao Senhor, sincero, é mecânico, né, é profissional, não é de adorador. Amém? Estou terminando então. Olha só. Pensei que eu ia esticar mais. Então, para concluir, queridos, a adoração, ela também depende das circunstâncias. A gente aprendeu, eu aprendi nessa passagem. Hoje pela manhã também se falou, né? Pessoal do louvor. Independe das circunstâncias, das adversidades, sorrindo ou chorando, com saúde ou sem saúde, nós temos motivos para adorar e honrar a Deus. Amém? Amém, aleluia. Conquistamos as bênçãos do Senhor, conquistamos as vitórias do Senhor, conquistamos, né, o mover da mão de Deus nas nossas vidas. Não é com murmuração, não é com murmuração, não é com choramingos. Ai, Senhor, está me vendo aqui, eu sou coitadinho. Deus, eu já fiz tanto no passado. Gente, tem gente que ainda vive preso no passado, né? Eu fiz lá, há 20 anos atrás, eu era o líder dos jovens, há 20, 30 anos atrás eu era o líder do louvor, há 20, 30 anos atrás eu trabalhava na escola bíblica dominical, há 20, 30 anos atrás eu era tesoureiro da igreja, há 20, 30 anos... E daí? Se Deus for agir na minha vida pelo tempo, eu estou enrolado. Se Ele voltar, então, depois antes dos 30 anos, do que eu fazia de errado. Não é verdade? Tá? Se eu já fui tudo isso, já fui tudo isso. Não vale nada se eu não for um servo fiel no presente. Não vale. Assim como o pior dos bandidos, e isso às vezes até nos choca, né? O pior dos sanguinários, dos bandidos, de estupradores e não sei o quê, o pior. Se ele se arrepender, ele vai para o céu, e de repente eu não vou. Né? Então, conquistamos vitórias com adoração e não com murmurações. Não são os nossos problemas e as nossas reclamações que irão mover a mão do Senhor sobre sua vida, a seu favor. Portanto, irmãos, paremos de fixar os olhos nas dificuldades e comecemos então a glorificar o Senhor. É isso que move o coração de Deus. Um coração sincero, contrito, arrependido. E aí todas as bênçãos derramadas que Ele tem para fazer sobre sua vida, se Ele quiser, porque Ele já fez muito, Ele irá fazer. Amém? Glória a Deus, então. Vamos ficar de pé. Aplauda o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória.
Eu espero que o Senhor tenha falado alguma coisa com você, aquilo que você precisava, né? Porque nesse estudo, ele me falou bastante. E olha que eu preciso mudar muito, muito mesmo. Querido Deus, eterno Pai, recebe ao Senhor, mais uma vez, as nossas orações, o nosso louvor, ó Pai, que possamos ter um coração transformado, um coração, Senhor, voltado para Ti, e que, ó Pai amado, somos mais do que agradecidos por tudo que o Senhor fez. E, ó Pai, nós sabemos que o Senhor pode e quer fazer muito mais. Mas, ó Pai amado, que eu possa estar enquadrado em Senhor, dentro do que foi falado hoje aqui. Que eu possa, Senhor, entregar as primícias do meu tempo, das minhas rendas, ó Pai, da minha capacidade. Que eu possa ser mais usado, ó Senhor, dentro da igreja. Que eu possa ser mais usado, ó Senhor, nesse mundo que precisa e que te busca, ó Pai, e que não te conhece também, Senhor. Ó Pai, usa-nos, ó Pai, para sermos instrumentos de bênção no Teu reino. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Podeis assentar, amados. Nós vamos passar então para um momento de nossos dízimos, nossas ofertas. O envelope vermelho é oferta, o verde é dízimo, tá? Levante sua mão e os irmãos estarão entregando para vocês aí poderem estar então participando desse momento. Pai nosso no céu, fazer aqui o meu Pix, porque eu não trouxe dinheiro, né? A gente não anda mais com dinheiro, mas, bom, o Senhor sabe. Levante o seu envelope, querido, coloque diante do Senhor um propósito nessa semente, para que então o Senhor venha, né, de uma forma sobrenatural, multiplicar a saúde, a paz na sua casa, a alegria. Não existe bênção maior do que isso. Mas o Senhor, Ele é tão maravilhoso que além dele te dar paz, alegria, saúde, Ele faz com que os seus celeiros se multipliquem, com que o seu emprego, né, esteja firme lá, mediante a qualquer crise que possa existir. Ele faz com que você ganhe um aumento, ganhe, né, mude de cargo. O Senhor, Ele faz, né? Então coloque um propósito nessa semente. Senhor Deus, Pai maravilhoso, Pai eterno, apresentamos ao Senhor os dízimos e as ofertas dos irmãos que aqui o fizeram, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor venha abençoar sobremaneira, que venha sobejar, ó Pai, em abundância, Senhor, a paz, a alegria, a saúde nos seus lares. E que também, ó Senhor, jamais venha faltar, Senhor, o mantimento em seus celeiros. E aqueles que não puderam, Senhor, fazer nesse momento, abençoe também, Senhor. Derrama da Tua graça sobre a vida de cada um. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Alguém nos visita nessa noite pela primeira vez? Não? Todos de casa? Amém.
Pela primeira vez, né, Beth? Bom, amados, vamos passar alguns recadinhos aqui do que vai acontecer ainda essa semana e também já nos preparamos para o ano que vem, né? Então, ceia do ano novo vai acontecer então dia 31/12, às 22 horas. Essa ceia então é aquele momento em que nós trazemos o pratinho mesmo, né? A comida. É essa ceia que vai acontecer, não é a Santa Ceia não. Mas para isso acontecer, para você participar, procure a irmã Andréia, né? Pastor Manuel, dê o seu nome, porque existe um cardápio, existe uma quantidade também limitada para o espaço, né? Então, não vai dar para você chegar de surpresa, né? E trazer mais 10 pessoas juntas. Então, tem que dar o nome, tem que ver a questão do cardápio, para não ficar meio esquisito. Amém? Então, procure. O culto, então, começa às 22 horas, depois, né? A gente passa para um momento de, como disse a Nilza, de boca nervosa, né? Crente tem boca nervosa. Também vamos falar sobre o acampamento dos jovens, que vai ocorrer do dia 13/2 a 17/2 do ano que vem, né? Vai ser no mês, então, de fevereiro, 2, claro. Valor R$120, né? Cada criança, cada jovem vai estar contribuindo com R$120. A idade mínima é 12 anos de idade, tá ok? Então, abaixo disso, tenho 11 anos e 11 meses. Não, é 12 anos, não é verdade? Você só se torna 60 a mais com 60 anos completos, não é quase 60, tá? A mesma coisa, então, aqui para os jovens, adolescentes, para poderem estarem participando do acampamento. Procurem, então, né, os líderes dos jovens, né? Pode falar também com as meninas ali, ó, Giovana e companhia. Escola Bíblica Dominical, mês de dezembro todo. Vai dar uma paradinha, então. Vai para a praia. Tá certo, o grupo vai. Dia 24 de dezembro não haverá tarde da bênção. Dia 31 também não haverá tarde da bênção. Tem mais aqui? Bom, os demais cultos ainda normal vai estar ocorrendo. Sexta, né, a partir das 20 horas. Domingo, a partir das 10 da manhã. E também às 19 horas. Amém? Amém. Não esqueci de nada? Vamos ficar de pé então? Vamos orar? Nós temos irmãos com problemas de saúde, tá? Vamos orar por esses irmãos também, né? Irmão Marcos, está doentinho em casa, né? Possa lembrar em suas orações sobre a sua saúde também, tá? Querido Deus, eterno Pai, te louvamos e te agradecemos, ó Senhor, pelas bênçãos, ó Pai, derramadas sobre nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui nessa noite. Somos privilegiados, ó Pai, porque o Senhor nos trouxe até aqui.